Ouça a mensagem importante que esse pastor, chamado Carlos, tem a dizer sobre os líderes. É uma mensagem que, infelizmente, muitos têm negligenciado. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, a vida relacional da igreja era intensa. Eles estavam juntos, eles viviam em comunidade. Hoje é comum, e eu quero até abrir um parênteses aqui, para contar uma história que aconteceu faz pouco tempo comigo, sobre essa questão dos relacionamentos. Porque, às vezes, na igreja, a pessoa senta ao lado do outro, não sabe o nome, passa um mês, um ano, e ele chama o outro de irmão. Irmão, irmã, mas ele não sabe o nome. Essa pessoa não se chama irmão, ela não se chama irmã, ela tem um nome. E eu não sei você, por mais que o seu nome seja, quem sabe você tem um nome diferente, eu gosto do som do meu nome. Eu gosto de ouvir o meu nome. A maioria das pessoas gostam de ouvir o seu nome. Você sabe, por favor, gente, é uma retórica, tá? Agora não. Mas você sabe o nome da pessoa ao seu lado? Você conhece as pessoas que são membros da sua congregação? Estão semanalmente com você? Relacionamento é algo importante. E a igreja primitiva, ela vivia bem os relacionamentos. Então vou contar a história que aconteceu recentemente. Relacionamento é conexão. Não tem como existir um corpo sem conexão. Conexão com Cristo, que é a cabeça, e conexão entre membros com membros. Comigo antes que eu esqueça. Eu estava em uma igreja, vocês sabem, eu sou missionário da igreja, e eu fico um período nas igrejas. Não fico muito tempo, fico a média 3, 4 meses. Quando muito, fico aí 5 meses. E é claro, eu não sei o nome de vocês, a maioria de vocês. Mas quem está lá há 10, 20 anos, por favor, né? Se você passa o ano inteiro na igreja, é importante você conhecer as pessoas pelo nome. Eu, ao chegar na igreja, não conheço as pessoas, não sei quem são os membros da igreja, quem são as pessoas que se visitam a igreja. E meu trabalho é direcionado aos não membros da igreja. E hoje eu estou aqui por causa disso. E quem sabe, alguns de vocês estão na igreja por causa disso. Porque alguém foi intencional com vocês. E eu disse isso para o Cléber hoje. Eu tenho segundas intenções, mas não se preocupe, que as minhas intenções são as melhores. Então eu cheguei em uma igreja aí, em algum lugar do Brasil, para trabalhar, e um líder da igreja, note, se você é líder da igreja aqui, presta atenção nisso aqui, para você não cometer esse pecado. Um líder da igreja... Preste atenção nesse momento em que ele vai relatar. É realmente preocupante. E que tem tudo a ver com o relacionamento, com esse ser corpo de Cristo, com essa conexão de corpo de Cristo. Depois de aproximadamente uns 3 meses que eu estava lá, ele disse assim: olha, Carlos, eu quero te apresentar 2 pessoas para você iniciar um estudo da Bíblia com eles, para prepará-los, ajudá-los a conhecer a Jesus. Eu falei, tá bom. Quando foi no sábado pela manhã, ele me chamou lá no canto na igreja e trouxe as 2 pessoas. Ele me apresentou uma, que eu vi essa pessoa na igreja desde o dia que eu cheguei lá. Já tinha mais de 3 meses que eu estava lá. A pessoa estava na igreja lá. E ele nunca me apresentou para eu começar a estudar a Bíblia com ele. Essa pessoa era membro da classe da escola sabatina dele, que ele era o professor da escola sabatina. Isso já me escandalizou um pouco. Sim, porque é aluno. Certamente o professor tem uma responsabilidade com os alunos, principalmente o de conhecer. Que professor não conhece os seus alunos? Porque ele deveria ter feito isso lá atrás, quando eu fui apresentado na igreja, justamente para ajudar essas pessoas que estão chegando à igreja. E ele não fez. Mas o pior não foi isso. O pior foi o outro. A outra pessoa que ele me apresentou já estava batizado na igreja há 4 meses. Membro da classe da escola sabatina dele.
Ele era o ancião da igreja, professor da escola sabatina. A pessoa estava batizada na igreja, na própria congregação dele há 4 meses. E ele veio me apresentar como se a pessoa fosse um visitante da igreja. Ou seja, percebeu a tamanha negligência até com os batizados. Vamos ouvir essa parte de novo, porque é muito importante. É muito importante que os líderes entendam que isso que ele está falando é o que jamais deve acontecer, principalmente entre um professor e entre um aluno. O pior foi o outro. A outra pessoa que ele me apresentou já estava batizado na igreja há 4 meses. Membro da classe da escola sabatina dele. Ele era o ancião da igreja, professor da escola sabatina. A pessoa estava batizada na igreja, na própria congregação dele há 4 meses. E ele veio me apresentar como se a pessoa fosse um visitante da igreja. Isso para mim foi o cúmulo. Isso traz à luz uma séria pergunta. Quanto tempo a gente precisa esperar para a gente levar o outro do nosso lado em consideração? Sabe o que isso significa, irmãos? Uma pessoa que tem uma posição na igreja, mas nem deveria ter. Que ela não se relaciona com as pessoas, não sabe quem é quem. Aí vem aqui na frente, pega o microfone, põe uma roupa bonita, fala bonito da Bíblia, tem uma retórica legal, mas na verdade não cumpre o seu papel como cristão, principalmente como líder da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Relacionamento, nós precisamos crescer nos relacionamentos. Relacionamentos é a chave de uma igreja que recebe pessoas e mantém pessoas. O que mantém pessoas na igreja, o que tem esse grande potencial de manter pessoas na igreja, são os relacionamentos. Porque se ela tem uma qualidade de vida excelente na igreja, se ela se sente bem, se as pessoas são amáveis, manifestam aquele amor, ágape, amor desinteressado, amor sem interesses egoístas, mas sim ama porque ela é uma filha de Deus. Se ela tiver isso, por que ela iria embora da igreja? Só por uma situação extrema. Mas se ela saísse, seria por conta dela. Não seria por conta da igreja. Mas se a pessoa sai por causa de um defeito na igreja, um defeito que é inaceitável, que não poderia existir, tá bom, a pessoa saiu, ela tá errada, falhou na fé, mas ela não falhou com base em uma qualidade nossa. Falhou, saiu, abandonou a fé com base em um defeito muito acariciado por muitos. Partiu o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Verso 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Enquanto isso, o que acontecia? Acrescentava-lhes o Senhor, à igreja, o número dos que iam sendo salvos. Ou seja, a vida relacional deles, da igreja, fazia com que eles caíssem na graça do povo. As pessoas tinham o desejo de fazer parte daquela comunidade. E atenção, era uma comunidade que estava sendo perseguida. E ainda assim as pessoas tinham vontade de participar. E aceitavam o chamado de Deus para fazerem parte da igreja, para também serem perseguidas. A vida de relacionamento, a maneira como eles viviam entre si, a maneira como eles se comportavam, a maneira como eles tratavam uns aos outros, como eles ajudavam uns aos outros nas suas necessidades, fazia com que as pessoas se sentissem atraídas pelo Evangelho, pela igreja e queriam fazer parte daquele grupo. Veja que interessante. Mesmo com todas as situações desfavoráveis de judeus denegrindo a imagem deles e todos aqueles escândalos daquele tempo e depois perseguição e assim por diante, mesmo assim, eles não negavam sua fé. Não negavam, pois havia uma forte conexão com a igreja. Agora imagina se a igreja do tempo dos apóstolos
fosse e tivesse uma qualidade tal qual a Igreja Adventista tem hoje. Imagina se a Igreja dos Apóstolos, a Igreja perseguida, tivesse o mesmo nível relacional que a Igreja Adventista tem hoje. Será que os membros teriam aquela motivação, aquela firmeza, aquela conexão com a Igreja, com a causa, com Cristo, ao ponto de não abandonarem a fé?